dia. Aula do Colégio Deza, professora Débora, matemática A. Essa aula vai servir para o segundo A, segundo B, segundo C. Nós vamos falar de trigonometria. Nós vamos fazer um compacto das aulas 8 e 9. O pessoal do B e do C já viu as aulas 8 e 9, o pessoal do A ainda não, mas eu coloquei vários exemplos interessantes para que vocês consigam entender direitinho. Então, nós vamos retomar as fórmulas que tem nas aulas 8 e 9 e depois fazer a aula 10 correspondente à aula de hoje. Então, aula 8. O que nós temos na aula 8? Soma e subtração de senos. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você fala, por exemplo, seno de 75. Ah, é o seno de 30 mais o seno de 45. Não é. Então, existe uma fórmula para que você guarde, ou para você resolver quanto que é a soma, quanto que é o seno da soma desses arcos. Então, o pessoal do B e do C já ouviu isso, mas o pessoal do A não. Então, vamos lá. Existe um poema no português que diz assim: minha terra tem palmeiras como canto sabiá. Aí a matemática aproveitou esse poeminha, e eu não lembro o resto, tá? Aí a matemática aproveitou o poeminha, e aí nós complementamos assim: minha terra tem palmeiras como canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vou repetir. Minha terra tem palmeiras como canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E os sinais? Bom, se for positivo, é positivo. Se for negativo, é negativo. Se você acompanhar na aula 8, tem aí 4 fórmulas. Com isso, você já conseguiu matar 2 fórmulas, só está faltando as outras 2. Qual o jeitinho prático para decorar o cosseno? Cosseno é o irmão mais velho, é o irmão que está ali só para te prejudicar. Então, ele é egoísta, ele prejudica o irmão mais novo. Olha só o cosseno faz. Primeiro, ele é egoísta. Ele coloca o cosseno e o cosseno. Depois vem o seno. E aí, depois, ele também só quer prejudicar. Se é mais, ele põe menos. E se é menos, ele vai pôr mais. Então, fica facinho a gente decorar as 4 fórmulas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês de utilização disso aqui. Na aula 9, aparecem outras 2 fórmulas. Aí não tem jeito, depois se alguém até aprendeu um jeito prático de decorar a fórmula, passa pra gente, ó. Seno de 2A é 2 seno de A cosseno de A. Essa fórmula foi que eu comentei na sala com a turma. Essa fórmula é uma das fórmulas mais utilizadas, porque se você observar, em todas elas é a única que é multiplicação. E se é multiplicação, eu posso cortar um de cima com um de baixo, o que não acontece com a soma. Então, em vestibulares, essa fórmula é uma das mais usadas, então a gente tem que guardar bastante. A fórmula do arco duplo do cosseno, ela tem cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Tome cuidado porque ela lembra muito a fórmula da relação fundamental da trigonometria. Só que para variar o cosseno egoísta, tá indo ele primeiro, né? Então, só observe isso. Depois, mais no fim da aula, eu vou dar um exemplo usando essa fórmula também. Agora, a nossa aula 10, que realmente é a aula que nós estamos. Então, agora, nós vimos, voltando aqui, a soma do seno, a soma do cosseno, o arco duplo do seno, o arco duplo do cosseno. Mas a gente não falou de tangente ainda. Então, agora, na aula 10, nós vamos falar de tangente. A tangente, se você olhar na sua apostila, tá lá na página 114, a fórmula parece gigantesca. Você vai falar assim, nossa, vou decorar tudo isso. Mas olha que facinho. Preste bastante atenção. Tangente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem que fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo, hein? Tem gente que ama e beija. Então, falando dos sinais. Os sinais é o mesmo e aqui inverte o sinal. Olha o que acontece quando ele é negativo. Então, os sinais copiam o mesmo e inverte. Mesma coisa, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija.
Olha o que acontece com o arco duplo. Arco duplo nada mais é do que a soma de A mais A, ó, 2A. Então, nós vamos ter, tem gente que ama e tem gente que ama, então 2 tem gente que ama. Depois 1 menos, tem gente que ama, só que na multiplicação, então tangente ao quadrado de A. Bom, vamos para um exemplo, e eu quero dar um exemplo de cada aula. Vamos para a aula 75. O pessoal do B e do C já viu, mas o pessoal do A ainda não, mas é muito tranquilo, muito simples. Deixa eu melhorar aqui pra gente. Muito tranquilo, muito simples. Nós temos seno de 75. O 75 nada mais é do que 45 mais 30. Eu vou usar a fórmula e aí vocês podem acompanhar aí a fórmula de vocês. Ó, minha terra, esse é como se fosse o A, esse é como se fosse o B. Minha terra tem palmeiras como canto sabiá. Seno A, cosseno B, aí o sinal mais, seno B, cosseno A. Então, pronto, agora a gente vai olhar na tabelinha e vai substituir. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. E cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Faz essa multiplicação, vai dar raiz de 6 sobre 4. Faz essa multiplicação, vai dar raiz de 2 sobre 4. Ou você deixa assim, ou o máximo que você pode fazer é deixar com um 4 só embaixo dos dois. Não tem como você somar e dizer que é raiz de 8. Então, vocês viram que é bem tranquilo. Todos os exercícios que envolvam soma, eles vão ser da mesma forma. Vamos para o nosso segundo exemplo agora, usando a fórmula do cosseno do arco duplo. Então, olha o que acontece. Eu dou o valor do seno que vale meio e eu estou dizendo que esse seno vale para o segundo quadrante. E peço que vocês calculem o cosseno de 2x. Então, você vai lá e vai olhar que na fórmula do cosseno de 2x, ela vai ter como sendo cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. O seno eu já tenho que vale meio, então ótimo, isso aqui vale meio ao quadrado. Mas eu não tenho cosseno ao quadrado, então o que a gente vai fazer? Nós vamos lembrar lá da aula que está na página, só um minutinho para eu localizar aqui, que está na página 104 e onde está a relação fundamental. Ela tem esse nome exatamente porque ela é fundamental, hein? Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, ele vale 1. E aí, eu sei quanto que é o seno vale meio, então eu vou trocar aqui. E eu vou descobrir quanto é o cosseno ao quadrado de x. Então, ele vai dar 1/4, mais o cosseno ao quadrado de x é 1. Vou passar ele lá para o outro lado, ele vem subtraindo. Faço o esqueminha de mesmo denominador, multiplique e subtrai, tá aqui. Coloco raiz. Aí é importante que a gente entenda uma coisa. Sempre quando eu colocar raiz, eu vou ter duas respostas. Quem vai determinar se ela é positiva ou negativa é o quadrante. Nosso exercício disse, então, que ele pertence ao segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno, ele é positivo aqui e negativo aqui. Então, o cosseno, ele é negativo. Então, aqui a nossa resposta também será negativa. Então, vai dar menos raiz de 3 sobre 4. Esse é o valor do cosseno de x, mas para o exercício, ele pede que você encontre o cosseno ao quadrado de x, que é esse. Então, vamos voltar e vamos substituir o cosseno ao quadrado de x por 3/4. Então, aqui, substituindo por 3/4. Observem que ele já está ao quadrado, ó, já está ao quadrado. Esse aqui não. Então, calculando, vai dar 3/4 menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 menos 1 vai dar 2 sobre 4, que dá
meio. Então, é uma utilização da fórmula do cosseno de 2x. Nós temos um monte de possibilidades de exercício para calcular com essa fórmula. E agora, um exemplo da aula 75, que é aula 10, que é a tangente de 75. Como que eu vou calcular? Eu sei, então, que 75 é a mesma coisa que 30 mais 45. Esse é o meu A, esse é o meu B. Esse é o que ama, esse é o que beija. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula. Ó, tem gente que ama, repete o sinal, tem gente que beija. Aí, menos, tem gente que ama, tem gente que beija. Então, coloquei a fórmula. O que nós vamos fazer? A substituição. Vamos substituir. Então, vamos lá. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Aí, 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1. Sempre quando você for fazer um exercício de tangente, você vai primeiro fazer essa conta aqui de baixo, que no caso dá ele próprio. Vamos continuar então para cá, ó. Na parte de cima ficou raiz de 3 mais 1, raiz de 3 sobre 3 mais 1. E na parte de baixo ficou 1 menos, e aí eu faço essa multiplicação, dá ele próprio, raiz de 3 sobre 3. Depois que você fez isso, nós vamos realizar a operação de cima, que é um MMC. Então, o MMC é 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E faz a mesma coisa embaixo, ó. Então, MMC é 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Todas as tangentes, a única que tem raiz, tem fração, é a de 30. Então, o máximo do denominador que você vai ter é 3. Então, eles sempre vão ser iguais, você vai poder cortar. Então, nossa resposta é essa. Só que eu não posso deixar desse jeito. Como é que eu vou resolver? Eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Conjugado é você inverter o sinal. Então, eu faço isso aqui em cima e embaixo. Vamos deixar entre parênteses para não confundir. E vamos resolver. Na parte de cima, eu vou fazer distributiva. Esse com esse vai dar 3 raiz de 3. Esse com esse vai dar raiz de 9, que é 3. Esse com esse vai dar 3 raiz de 3. E esse com esse... Pera lá, me perdi aqui. Pera lá, raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 9, que é 3. Pulei esse aqui, ó. 3 vezes 3, 9. E 3 raiz de 3. Agora sim. Na parte de baixo, você pode fazer por distributiva ou usar aquela regrinha que a gente aprendeu no passado. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quando você pegar o raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3. Vamos melhorar. Posso juntar esses dois, vai dar 6 raiz de 3. Vou juntar o 9 com o 3, que dá 12. E aqui embaixo, 9 menos 3 vai dar 6. Como todo mundo dá para dividir por 6, eu vou dividir todos por 6. Esse aqui dividido por 6 sobra a raiz de 3 e 12 dividido por 6 dá 2. Então, esse é o nosso resultado. Bem tranquilo, não é nada difícil. Então, eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 114, o 1, depois o exercício 2 e o exercício 3. Talvez sinta um pouquinho mais de dificuldade no 3, mas nada muito complicado. E aí, mais a tarefa complementar dessas duas aulas. Na próxima aula, depois eu posto para vocês a resolução do exercício, para que vocês possam conferir se acertaram ou não. Bons estudos e até mais.